Fala, seus lindos, aqui professor Douglas, professor de História, para mais uma aula aí com o sexto ano. Nós estamos na nossa segunda aula à distância, né? E, como sempre, como todos os vídeos eu falo, não vejo a hora de poder estar com vocês presencialmente, tá? Hoje nós vamos dar uma continuidade na nossa aula sobre a pré-história e hoje nós iremos falar sobre a divisão da pré-história, tá? Vocês sabem que a história ela foi dividida em períodos, tá? Para melhor compreensão de vocês alunos e nós também, professores, enfim, para todos, tá? Os 5 principais períodos nós já estudamos lá no início, que eu tenho certeza que vocês lembram, que é a pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cada um desses períodos vocês sabem que tem uma divisão própria. E é isso que a gente vai ver hoje, o da pré-história. Tá? Professor, como que a pré-história está dividida? Ela está dividida, na verdade, em 3 períodos. Mas hoje a gente vai estudar 2 deles, porque um já está inserido no último período. Quais são esses períodos? Paleolítico e Neolítico. Tá? Paleolítico. Professor, o que significa paleolítico? Paleo, antiga, lítico, pedra. Então, paleolítico significa pedra antiga. Ou também nós utilizamos o termo pedra lascada. Os 2 termos estão corretos. Ou pedra antiga ou pedra lascada. Professor, por que idade da pedra lascada? Porque nesse início ali de pré-história, os nossos antepassados, os hominídeos, que nós também já estudamos um pouco sobre eles acabavam já utilizando instrumentos de pedra, tá? Porém, esses instrumentos de pedra eram de pedra lascada. Como assim, professor? Do jeito que eles lascavam a pedra, né, daquela forma rústica que a pedra ficava, eles acabavam utilizando para fazer algumas ferramentas, algumas armas, né? A faca mesmo, se eu mostrar para vocês um machadinho da época, coisa que eu não tenho a imagem aqui, mas se vocês quiserem podem pesquisar em casa aí, um machadinho da época da pedra lascada. Vocês vão ver que era uma pedra só, lascada, que eles já utilizavam para cortar carne, que eles já utilizavam para quebrar os ossos ali dos animais, das caças, né? E até utilizavam como armas contra esses animais, contra esses predadores. Já utilizavam também utensílios de ossos e também madeira, tá? E foi nesse período do Paleolítico que é o domínio do fogo que nós estudamos na aula passada e que foi muito importante para nós seres humanos. Então, o Paleolítico é o primeiro momento da pré-história, tá, gente? É o momento em que o homem ele começa a utilizar, porque assim, não sei se vocês lembram, dentro da evolução dos hominídeos, o Homo habilis, então naquele momento que o homem começa a ter habilidade com as mãos, e é esse momento que ele começa a fabricar, tá, esses utensílios, essas ferramentas e essas armas, até porque se fosse só na força física, ele não prevaleceria sobre muitos predadores, mas ele tinha mais inteligência, né? Então, depois que ele começa a ter habilidade com as mãos, através do Homo habilis, é aí que ele começa a fabricar esses objetos, tá? E a gente vai depois para o próximo período, que é o período neolítico. Professor, o que significa neolítico? Neo, novo. Lítico, pedra. Então, neolítico significa pedra nova, ou idade da pedra nova. Então, neolítico nós podemos atribuir a idade da pedra nova, ou idade da pedra polida, tá? Como assim pedra polida, professor? Agora, os nossos ancestrais em comum, eles já conseguem trabalhar a pedra, eles já conseguem lapidar a pedra, eles conseguem polir a pedra. Com isso, o que acontece? As ferramentas ficam mais precisas, as armas ficam mais precisas, tá? Ali eles já fabricavam lanças, ali eles já fabricavam os próprios machadinhos que eu já falei para vocês, já fabricavam também utensílios de cerâmica, tá? Vasilhas e coisas assim. Eles também utilizavam a madeira, tá? Nessas armas e nesses utensílios, e também utilizavam os ossos, assim como no período paleolítico, tá? Agora tudo fica mais preciso,
Tá? Então facilita um monte a vida do homem do período neolítico, do homem neolítico, né? E aqui também acontece a revolução agrícola e também a domesticação de animais, que nós também estudamos na nossa primeira aula ali, e falava da revolução. Foi no período neolítico. Depois vem o período metalítico, tá? Ou idade dos metais. Professor, o nome já diz, né? Com certeza. Gente, o nome de todos os períodos já facilita para a gente compreender. Por quê, professor? Idade da pedra lascada. Era o período em que eles não conseguiam trabalhar a pedra. Idade da pedra polida. Era o período em que eles já trabalhavam a pedra e as ferramentas ficavam mais precisas. Idade dos metais, então, se a gente for pela lógica dos nomes dos períodos, a idade dos metais é o período em que o homem passa a dominar, tá, os metais. Eles começam ali com o cobre. Por que o cobre, professor? Porque o cobre era mais fácil de ser trabalhado, porque ele é mais maleável, então ele acaba sendo mais fácil de ser trabalhado, o cobre. Eles ainda não tinham eles já dominavam o fogo, mas eles ainda não dominavam as técnicas de fazer com que o fogo atingisse temperaturas, né, grandes para derreter, por exemplo, o ferro. Então eles não tinham ainda essa habilidade. Então por isso o cobre foi o primeiro metal a ser utilizado no período metalítico. Depois eles acabam aperfeiçoando, até porque o cobre, por ele ser muito maleável, ele acaba não sendo tão resistente assim como o ferro, e depois vem o aço também, que aperfeiçoa ainda mais e que é mais resistente que o próprio ferro, né? Então, gente, esses aqui são os 3 períodos da pré-história, tá? Vocês vão ver na apostila de vocês que tem 2 textos ali, né, que vai falar sobre isso. Não é assim, textos bem breves, bem rápidos, falando sobre os 3 períodos, e não tem muito segredo. Revolução agrícola nós já falamos, é o período em que o homem passa a dominar o seu próprio alimento. Na aula passada nós já falamos sobre isso, tá? E a domesticação de animais vem nesse mesmo período. Na revolução agrícola, nós falamos na outra aula que o homem deixa de ser sedentário e ele passa a se tornar, ele deixa de ser nômade, e passa a se tornar o quê? Sedentário. Aí vem o sedentarismo. Nesse período aqui do Paleolítico, eles eram caçadores e coletores ainda. Isso também nós estudamos na aula passada, tá? Eles ainda eram nômades, né? Tudo nesse período Paleolítico. No Neolítico já vem a Revolução Agrícola. É no período Neolítico que vem o nosso último ancestral em comum ali, que é o Homo sapiens, e é ele que acaba fazendo com que acontecesse a Revolução Agrícola e a domesticação de animais. Lembrando uma coisa, tá? Alguém, que eu não vou citar nome porque é antiético, né? Em algum vídeo falou um dia que Homo sapiens e mulheres sapiens, só para vocês saberem, não existe esse termo mulheres sapiens, tá? Quando a gente fala Homo sapiens, a gente já está se referindo a homem, a mulher, enfim, já tá. É a mesma coisa da gente falar o homem como raça humana. A gente está se referindo a homem, a mulher, enfim. Só para vocês saberem, não é um machismo isso, só é um termo científico e é o termo utilizado, é o termo correto. Tá bom, pessoal? Eu acho que hoje não tem muito que a gente falar desses 2 períodos que nós falamos e acabamos falando do metalítico também, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar ali, tá? Na nossa sala de aula virtual, que o professor vai estar esclarecendo as dúvidas. E para hoje, a atividade que eu tenho para vocês está na página 187, é a atividade 3, tá? E o teste que está na página 187 e 188, teste 1, 2 e 3. Eu vi muitos alunos falando que estavam com dificuldades em postar essas tarefas, tá? Mas eu acredito que era só no começo ali, agora vocês já estão ficando craques também, nós também estamos aprendendo a trabalhar com isso, então eu acho que agora a gente já está se adequando a essa nova modalidade de aula à distância. Fiquem com Deus, espero que tudo isso passe logo e que logo estaremos juntos. E Shalom. Aquele beijo, professor Douglas.